tarde a todos. É nosso projeto de entender como os efeitos do corona está Lécio Machado, nosso entrevistado, e iremos entrevistá-lo diretamente de Portugal. Lécio, contextualiza a forma de advogar aí, como você chegou em Portugal. Sei que você está terminando um doutorado aí. Inclusive, o Lécio é nosso coordenador nacional e internacional do Grupo de Estudos de Inteligência Artificial da nossa Associação de Advogados, Lotox Brasil. Me explica como você chegou em Portugal, quais as pretensões, qual os desafios de viver, principalmente nesse período de pandemia. Bom, vamos lá. Eu vim a Portugal em janeiro de 2018 com toda a família, porque eu fui aprovado no doutoramento aqui na Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra é a universidade de direito mais antiga do mundo. Então, tem uma tradição de ensino muito forte. E, então, era um sonho fazer doutoramento fora do Brasil e eu tive essa oportunidade. Então, vim minha esposa, vim minha filha. E, a partir de então, fiz o primeiro, segundo ano aqui, fiz até a parte de projeto, agora eu sigo escrevendo a tese. Então, é um desafio, porque estudar na Europa não é exatamente isso, é estudar na Europa, não é estudar em Portugal, porque aqui nós já não estudamos mais o direito de Portugal, o direito do Brasil, nós estudamos um direito da União Europeia, um direito globalizado, né? Então, é um grande desafio conhecer essa estrutura, conhecer como a União Europeia funciona, conhecer o direito da União Europeia, tentar adequar o que se aprende aqui ao que se aprendeu toda a vida no Brasil, é bem diferente, então é desafiador. Então agora já estou no terceiro ano do doutoramento e estou escrevendo agora, dentro da área de ciências criminais, eu escrevo e estudo inteligência artificial, estudo também um pouco de lei geral de proteção de dados, mas aí é mais amplo, não só dentro da área do direito penal. E nós moramos na cidade de Coimbra. Coimbra é a terceira maior cidade de Portugal, está no centro de Portugal. Né? Então, o nosso dia a dia aqui é ir à universidade, ler, escrever, coletar material, estudar, encontrar com os outros professores, participar da vida acadêmica, os cursos que são ministrados, e também escrever artigos, né? Essa é a atividade. Inclusive um artigo que está para ser lançado sobre Lei Geral de Proteção de Dados, né? Você vai participar do nosso congresso também. Incrível. Isso. E me fala, como é se lançar nas redes sociais? Não sei se você só está fazendo doutorado, só não, né? Já consome bastante tempo, mas que está advogando. Explica como é a advocacia aí do país, você teve acesso aos outros advogados que advogam, e como se lançar no marketing jurídico agora, né? Você tem que trazer as informações do Brasil, daquilo que você está fazendo, daquilo que você está escrevendo, como atrair essa transnacionalidade, né? Na verdade, são dois modos de advogar bem diferentes. Eu estou em Portugal, eu tenho parcerias no Brasil, eu tenho um advogado, uma colega que é minha parceira principal no Brasil, tenho outros também, mas essa é a principal, a doutora Poliana, e tenho também parcerias com o escritório em Portugal. Então, tem a doutora Andréia Levindo, que é advogada em Portugal aqui, que é a brasileira, mas é uma advogada já com experiência, respeitada, uma pessoa muito respeitada, e também tem outros parceiros advogados em Lisboa, que é o doutor Sérgio Mota, um advogado muito respeitado aqui também. Então, através dessas parcerias, nós vamos tentando trabalhar um pouco a advocacia no Brasil e trabalhar um pouco a advocacia em Portugal, né, naquilo que a lei permite, né, porque a lei ela é bem restrita. A lei portuguesa ela é diferente. O jeito de advogar, o jeito português de advogar é diferente. Nós, quando nos formamos no Brasil, nós nos formamos para o contencioso, para a briga processual. E aqui não. Aqui o advogado é formado para tentar resolver a questão antes dela virar um processo. Porque quando ela se torna um processo, ele é muito custoso, muito demorado, né? Então aqui tudo se faz para evitar o processo aqui, mas também ocorre, né?
Então, entender esses dois países, não esses dois países, essa região, é a União Europeia, entender o Brasil, essas legislações, poder trabalhar é desafiador. E o jeito de se apresentar como advogado aqui, o jeito de advogar aqui também é muito diferente, né? Aqui nós não podemos, nós não temos a mesma liberdade de publicação de trabalho em rede ou trabalho comercial como a advocacia no Brasil. A advocacia no Brasil também não é comercial, né? Mas tem suas restrições, mas vamos dizer que aqui em Portugal a restrição é dobrada, né? É mais difícil. Tanto que eu não me considero um advogado em Portugal, eu me considero um parceiro de advogados em Portugal, porque o meu principal objetivo aqui realmente é estudar, né? Isso mesmo. E como se lançar nesse marketing jurídico, atrair exatamente os brasileiros a entender o que você está fazendo em Portugal, quais os artigos que você tem escrito, qual o tipo de tese, para atrair também as informações. A associação é uma forma de você se conectar com um network um pouco mais avançado, de atrair os seus estudos dentro do grupo de estudos de inteligência artificial que você coordena. Mas quais outras iniciativas suas você já tem fomentado aí em nível mundial? Isso. Bom, dentro das iniciativas, a primeira realmente foi estar com o Lautalk, para nós estarmos conectados juntos, aderir a um grupo de pesquisa que é dentro da inteligência artificial, dentro do que eu estou estudando hoje. Então, eu acho muito importante a conexão, né? Você está conectado com os outros advogados. Hoje, realmente, não dá para pensar em advocacia, não dá para pensar em trabalho nessa área sem, primeiro, conexão, rede social, e segundo, sem parceiros. Então, eu acho que esse grupo ele é voltado para isso. Eu acho que nós vamos ter bons frutos, tanto no Brasil quanto aqui na União Europeia, desse trabalho. E para aqueles que estão iniciando a advocacia, olha, eu quero também me lançar numa experiência internacional. Ela não é uma experiência tão simples, né? Toda a experiência de advocacia internacional, na minha visão, ela deve ser acompanhada de uma experiência acadêmica. O que é isso? Eu quero ir para a Europa. Venha também para estudar. Não venha só para achar que você vai chegar e vai conseguir iniciar seu trabalho. Apesar de haver uma facilidade aqui na inscrição como advogado brasileiro em Portugal, né, essa facilidade é só na inscrição e termina por aí. Você trouxe seus documentos, pagou a inscrição, você está inscrito, mas acaba por aí. Então, toda a sua conexão, toda a sua rede de amigos, de colegas de trabalho que você tem no Brasil são importantes aqui neste momento, e eu acho que o meio acadêmico aqui ele acaba sendo extremamente importante para também você se lançar na experiência de advogar. Eu acho que, na minha visão, tentar advogar aqui sem o meio acadêmico, não. E é fácil esse trâmite do meio acadêmico? Você tem como falar suas experiências frente a entrar no doutorado em Coimbra? Sim, depende de muito planejamento. Eu acho que pelo menos 1 ano e meio, 2 anos de planejamento. Se inscrever para um mestrado ou um doutoramento, ou se por exemplo, você deseja fazer a graduação, que também que se chama licenciatura, também é possível fazer, existem opções em todas as universidades portuguesas, tanto públicas como privadas, para isso. Então, primeiro ponto é o planejamento, e o segundo ponto, e parte desse planejamento é econômico. Então, chegando aqui, a ideia é viver a vida universitária, como? Participando de todas as atividades universitárias, toda a administração de palestra, toda a oportunidade de se escrever um artigo, um livro, aqui existe muito, deve ser aproveitada, e a associação aos grupos que existem aqui. Por exemplo, em Coimbra nós temos o APEB, que é o grupo de estudantes brasileiros, né? Nós temos um grupo aqui, temos o ELSA, que é um outro grupo também de atendimento a estudantes imigrantes. Então, participar. Não existe essa questão de você chegar aqui, vou me lançar ao meio acadêmico também, não participar.
Os professores aqui são bem abertos, aqueles que têm responsabilidade com o estudo, né? E sempre há oportunidade nesse sentido. E me fala, em meio à pandemia do coronavírus, como Sim. se houve paralisação ou não judiciário? Como está sendo as suas aulas? Como estão utilizando a tecnologia frente a isso? Como a classe jurídica Sim. tem reagido como um todo, né? Se isso tem É. prejudicado, inclusive, as pessoas que trabalham com mediações, com consultivo. Sim. O que ocorre? Portugal iniciou um estado de emergência, um decreto de estado de emergência. Dentro desse decreto de estado de emergência, o que era uma solicitação de isolamento se tornou ordem. Então, hoje, existe uma restrição geral de liberdades e direitos em Portugal. Direito de ir e vir é restrito, o direito de propriedade está restringido em Portugal. Realmente é uma situação sui generis que eu nunca vivi, lógico. Então, isso também atingiu diretamente o judiciário. Então, os tribunais estão funcionando com extrema restrição. Aqui os tribunais são informatizados já há algum tempo. Você peticiona online, mas também toda essa parte de petição está tudo restringido ao emergencial, ao essencial, a qualquer atuação que venha garantir só aquilo que é fundamental. Então, enquanto houver a vigência do estado de emergência, e o estado de emergência ontem, né, foi votado novamente no parlamento, e ele vai ser 17 de abril. Então, até 17 de abril nós estamos vivendo isso. As universidades fecharam, as escolas, ensino fundamental estão todas fechadas. Todo mundo está utilizando o estudo em casa. Existem plataformas de vídeo, onde estão ocorrendo aulas nas universidades por plataforma de vídeo, e as crianças, por exemplo, eu tenho uma filha de 7 anos, ela recebe diariamente no e-mail o material de estudo, e nós, né, eu e minha esposa, nós estudamos com ela cerca de 3 a 4 horas por dia ali, sentados, são atividades, manual escolar, e é interessante porque aqui, todos os alunos que não tinham acesso à internet e todos os alunos que não tinham computador, o Estado, as universidades e as escolas fizeram um rastreio desses alunos, e todos eles também receberam em empréstimo o computador, o acesso à internet para poder participar. Interativo, auxiliando Isso. também a inclusão social, que incrível. E automaticamente continuando o projeto de educação no país. Incrível. Exato. Então, qual a perspectiva econômica do país para os próximos meses e como se dará os novos modelos de negócio? Você já está vendo uma educação completamente digital, inclusive para as bases educacionais básicas. Também as universidades fechadas, mas continuam, os projetos continuam fomentando as mesmas atividades originárias. E você está vendo também a inclusão, o investimento do Estado frente à educação do país. Como você vê os outros modelos de negócio da economia, de restaurantes? Qual é a maior concentração de renda em Portugal? Portugal ele é um país bem diferente do que nós brasileiros estamos acostumados. Tem 11 milhões de habitantes. Esses habitantes concentrados em Lisboa, na região de Lisboa e Porto, né? E não tem um parque fabril grande, é muito pequeno. O comércio também é muito restrito. E a grande atividade econômica portuguesa hoje é o comércio de vinhos, e também o turismo. Quer dizer, o turismo está parado, 100% parado. A produção de vinho ela continua, porque ela é muito focada nas empresas familiares e tal, então é possível a continuidade, mas todo o resto está parado. Só o essencial que está funcionando. Então, nós temos 3 tipos de trabalho ocorrendo em Portugal. O decreto de emergência, aqueles que são obrigados a trabalhar não podem parar de forma alguma. Nós temos aqueles que são obrigados a trabalhar, os que não podem trabalhar, e o decreto é omisso em alguma coisa como construção civil.
O decreto não fala nada sobre construção civil, mas todo o resto está dividido entre o que não pode e o que pode trabalhar. Mas Portugal já vinha enfrentando ainda os resultados da crise mundial de 2008. Então, para Portugal está muito complicado e vai ficar mais preocupante ainda, mais complicado ainda. Né? Eu entendo que quando esse período acabar, o turismo vai voltar e vai voltar com força. Isso é impossível. As pessoas precisam de viajar, não só por questões de passeio, mas também por questões profissionais. Então, o turismo volta com força. Eu creio talvez até muito mais em Portugal do que havia antes, por conta das características do país. Mas todo o resto realmente vai sofrer muito. Agora, Portugal hoje, por exemplo, nós não temos, por exemplo, como no Brasil, um grupo muito grande de portugueses que trabalha no mercado informal. Os portugueses trabalham nos pequenos comércios, ou nas fábricas, ou na agricultura, ou no turismo, mas você não tem o trabalho de rua, o trabalho informal, aquele trabalho na barraquinha, aquele trabalho de venda de rua. Então, esta parte, nesse grupo, não sofre muito com o isolamento. Então, não atinge muito esse público, porque como já não há muito. Mas os pequenos comerciantes realmente sofrem muito, porque tem que se manter fechado. Ninguém circula. É muito interessante que realmente ninguém circula. As pessoas são muito ordeiras. Isso é uma coisa boa no povo português. Eles são ordeiros. Desde o momento que se falou fique em casa, eles ficaram e pronto. Nós estamos em casa full time. Está super dividido e que a perspectiva é outra, né? O investimento do governo está sendo menor e ao invés está gerando uma onda de pessoas para poder saírem de casa, aquelas que serão menos afetadas, que não tem como seguir o mesmo modelo de negócio dos países europeus. E o que é que você considera isso aqui no Brasil? Você que já tem a visão aí Sim. de Europa e qual a visão que você já teve aqui do Brasil e como construir essa visão diferenciada aqui para a gente superar a crise mais rápido. Olha só, na minha visão, não existe uma resposta simples para essa pergunta. Ela é extremamente complexa. Eu acho que nós vamos sofrer, estamos sofrendo, vamos sofrer por mais um tempo com o coronavírus, depois nós vamos realmente também sofrer uma crise econômica, porque é o que vai acontecer com todos. Né? Mas, hoje, nós como pessoas, então, os escritórios de advocacia, os empresários, as pessoas, aqueles que são trabalhadores, o que devem fazer, primeiro, é se reinventar. Muitas coisas que estavam acostumados a fazer, muitos gastos não essenciais, aí eu estou falando a nível pessoal, tem que cessar. Né? As famílias têm que se reinventar, as pessoas vão ter que buscar novas formas de angariar a renda, né? E junto com o arroxo, no trato com a família, com as questões dos gastos extras familiares, aquilo que não for essencial, talvez vai ter que ser cortado realmente. Agora, dentro da advocacia, eu acho que os advogados têm que olhar agora para a questão das redes sociais, têm que olhar para as questões do trabalho digital, têm que entender que o contencioso nós contarmos com o judiciário para trazer as respostas de justiça que nós necessitamos. Eu acho que essa visão tem que mudar totalmente e ela tem que ser alterada desde o nível acadêmico, desde as faculdades de direito, aos grandes escritórios. Eu vejo constantemente aqui os números de processo, os números do judiciário brasileiro, quantos milhões de processos nós temos, né? Nos números de 2018, são mais de 800 milhões de processos, 201 mil juízes no Brasil inteiro. Então, nós não podemos contar com essa justiça, nós temos que contar com o nosso trabalho. E justiça se faz com advogado também, não se faz só com o judiciário. Né? Então, nós temos que repensar, reinventar tudo isso. Usar os instrumentos de tecnologia. Né? Todos eles são extremamente importantes. Eu acho que, por exemplo, a inteligência artificial... Eu nunca usei tanto. Vou entrevistar mais de 20 países. Estamos promovendo o congresso. Eu nunca me conectei tanto em geral.
aquele advogado que enxerga a tecnologia, a comunicação global, esse sim, networking avançado. Eu acho assim que muitos se apegam a amigos de infância e que muitas vezes não vão te levar ao próximo nível, não vão te trazer é, discussões, debates, não vão te fazer pensar diferente. E está na hora agora, essa pandemia está vindo para disruptivo mesmo, para isso, ter uma mentalidade disruptiva mesmo. E é isso que a gente está fazendo, atraindo tua experiência, atraindo os teus desafios, para outras pessoas é, poderem se inspirar nisso tudo e na tua visão de mercado e construir uma visão própria. É que a gente não está querendo que certo. as pessoas sejam seguidores, pupilos de alguém. As pessoas efetivamente busquem desenvolver o seu crivo de valor, a sua informação, a sua capacidade de efetivamente construir um senso coletivo. Uhum, sem dúvida. E me aborda como o governo tem lidado com esses aspectos de saúde, de inovação, de tecnologia, criatividade, amenizando a problemática. Se houve um plano de emergência para os trabalhadores menos favorecidos, você já falou de alguns, né? Você Sim, falou da sim. educação, você falou da tecnologia, que agora o papel do advogado do futuro ele tem que enxergar com maior capacidade Isso. tudo isso. Agora você pode esmiuçar como está sendo o tratamento, a cura, o que as pessoas efetivamente estão fazendo para poder se prevenir desse alarde do Aham. coronavírus. O que ocorre é que Portugal ele fez uma parte do dever de casa que tem um sistema de saúde, já havia um sistema de saúde capacitado. Por exemplo, na minha cidade, que é Coimbra, a saúde era muito boa, principalmente por conta da universidade, o curso de medicina. A saúde aqui realmente é um grande diferencial. Saúde e educação aqui são grandes diferenciais. Então, eu acho que a principal medida governamental aqui para o povo português que coube para cá, que talvez não seja a questão de outro, como também não aconteceu em outros países da Europa, mas em Portugal o isolamento da população o cumprimento da população das regras de isolamento que foram implementadas foi importante para a curva de infectados não subirem tanto e os hospitais não serem tão atingidos. Então, nós temos muitas pessoas no hospital, nós temos muitas pessoas com coronavírus aqui, nós temos uma quantidade de mortos ainda pequenos para nível Espanha, que é aqui do lado, e Itália, que são países vizinhos nossos aqui, né? Mas o que ocorre é que na parte de inovação e tecnologia, a grande verdade é que Portugal não tem feito muita coisa, não é muito preparado nesse sentido e não tem usado muitos instrumentos de tecnologia aqui não. Isso é uma realidade, é uma característica do país, né? Mas por ter feito o dever de casa na área da saúde e por ter uma população bem ordeira, organizada, esse tem alcançado bons resultados. Hoje, Portugal está no Planalto, já alcançou, houve uma subida, está alcançando o Planalto agora, e até o fim de abril, os casos vão tender a diminuir, sim. A visão é essa. E as universidades e algumas empresas têm se esforçado. Por exemplo, hoje eu vi, aqui foi entrevistado uns estudantes de uma universidade que estão utilizando o maquinário da universidade para produzir aqueles óculos com impressora 3D e produzir as viseiras. E também se uniram com outras senhoras costureiras para produzir máscaras. Que máximo. Aqui em Fortaleza a gente fez aquela máscara, toda aquela proteção, Sim, com impressão 3D, foi um projeto incrível, Respira Brasil. E é isso mesmo, atraindo a tecnologia para poder sanar a problemática da saúde. Incrível. Bem exatamente. bacana. Agora, um projeto na área de tecnologia que é bom observar aqui é de um professor na Universidade de Porto que está conseguiu, junto de um professor de uma universidade na Inglaterra, traçar alguns mapas que estão sendo utilizados no que tange o que a rede social está trazendo de informação voluntária, e eles estão conseguindo captar essas informações voluntárias para criar um mapa de infecção, de como está sendo tratado, como está expandindo, fora daqueles mapas apresentados pelos governos. Então, é um projeto bem interessante.
que eu tenho observado. Mas, mas- E me passou um conselho para quem nos assiste, despertar o interesse de modular a sua carreira e de estudos na Europa, e É, também desenvolver, startar coragem, se desafiar, desbravar novos horizontes, inclusive enfrentar uma pandemia fora do seu país de origem. exato. Eu acho que como nós somos imigrantes, nós temos que primeiro respeitar a ordem daqueles que no país onde nós estamos. No caso de Portugal, não adianta trazer o Brasil para Portugal, né? Nós temos que chegar em Portugal e tentar ser um português em Portugal, viver como um português. Não adianta, aqui uma outra, é um outro país, é uma outra cultura, o ideal é que nós respeitemos a cultura. Mas quem quer se lançar num desafio como esse, o planejamento financeiro é importante, não acreditar em tudo que se fala em rede social sobre um país, sobre viver nesse país. Pra você ter uma ideia, quando eu ingressei em Portugal, em 2018, o euro valia R$ 4. Hoje, o euro vale R$ 6. Então, é um impacto muito grande. Então, viver, por exemplo, só com o dinheiro do Brasil aqui não dá, não é possível, né? Aqui as leis trabalhistas, as leis fiscais, as leis penais são diferentes, o tratamento é diferente, totalmente diferente da legislação brasileira, né? E para quem quer vir também é muito importante contratar uma empresa ou contratar um advogado ou um escritório de advocacia para lhe atender em todas essas questões ligadas à imigração. Não só a questão documental, mas a questão mesmo de morar, de planejar a sua vinda, né? E, então, isso é algo muito importante, é contactar, contratar alguém para te auxiliar em todo esse processo. Né? Esse é um ponto importante. Excelente. Agradecer sua participação. Eu conto com seu Sim, apoio também no nosso Congresso Online de Lei Geral de Proteção de Dados. estaremos E lá. eu agradeço É. todas as suas experiências, seus desafios, seu coração aberto para estimular outras pessoas a se inspirar na sua trajetória. E é isso, gente. Obrigada pela participação. Até a próxima, se Deus quiser.